Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero fazer um vídeo a pedido, de uma inscrita no meu canal para falar sobre fazer uma relação entre o BPFF11 e o BCFF11. Ambos são fundos de investimento imobiliário, tudo bem? Mas antes da gente ir para o vídeo, aquele recado de sempre, né? Se esse conteúdo é relevante para você ou pode ser relevante para alguém, lembre-se de compartilhar esse conteúdo, de nos seguir nas redes sociais e de seguir a gente no canal do YouTube. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou fazer algumas comparações, né? Antes falando um pouquinho sobre os dois fundos. O BCFF11, ele é um fundo de fundos, né? Do BTG Pactual, e esse BPFF11 é de uma outra gestora. E ele também é um fundo de fundos. E aí eu vou fazer alguns comparativos com vocês aqui entre os dois fundos. Eu vou utilizar a plataforma do Funds Explorer aqui para ajudá-los. E aí outro aviso bastante importante que eu tenho que dar a vocês. Eu já tenho um podcast no Spotify e nas plataformas de podcast em que eu falo sobre os fundos de investimento imobiliário que eu tenho na carteira. Então lá eu falo sobre 11 fundos de investimento imobiliário. E aí é importante ressaltar aqui que eu vou falar sobre o BPFF11, um fundo de investimento imobiliário, né, da Plural Absoluto, e o outro fundo que eu vou falar é da BCFF11, que é gerido pelo time da BTG Pactual. Eu tenho na minha carteira o BCFF11, mas não tenho esse fundo BPFF11. Importante lembrar aqui, ok? E não é recomendação de compra ou de venda. Então vamos lá, né? Falando um pouquinho, ambos são fundos de fundos, e é importante a gente fazer essa ressalva porque um fundos de fundos, primeiro, o que ele vem a ser? Fundos de fundos é um fundo que investe, compra cotas de outros fundos, então ele é um fundo que já dá a diversificação necessária para o investidor iniciante. Tudo bem? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o vídeo. Vamos ver se está tudo certo aqui, que eu estou tentando usar outra câmera e vou tentar ficar enquadrado aqui nessa câmera. Beleza, então o BPFF11, como eu falei para vocês, é um fundo de fundos. E aí vamos dar uma olhadinha nos rendimentos, né? Lembrando que rendimento passado não é garantia de rentabilidade futura, né? O último rendimento distribuído, 50 centavos. Vamos dar uma olhada aqui no BCFF11, 45 centavos. Beleza, próximos. O dividend yield do BPFF11, né? O que é o tal do dividend yield, né? É o dividendo que foi distribuído, né? O provento que foi distribuído para o acionista, né? Esse valor de 50 centavos dividido pelo valor de fechamento da cota. Nesse caso aqui, ele pega a cotação atual, para a gente ver quanto pelo valor da cota foi retornado em dividendos. Então o BPFF11 retornou 0,60 em dividendo e o BCFF11 0,49%. Então a primeira via parece que o BCFF11 ele está mal das pernas, mas é importante a gente não pegar nenhum dado isolado e vocês já vão ver por quê. Aqui eu estou só mudando de tela para quem está me acompanhando aí, ok? Então, olhando agora o patrimônio líquido, isso é muito importante, né? O tamanho do fundo. O BPFF11, gerido pelo time da Plural Absoluto, tem 240 milhões, que é o seu valor de mercado. Então já tem aqui algumas coisas para a gente olhar. Vejamos aqui o patrimônio do BCFF11, 1,7 bi. Então a primeira ressalva aqui é o tamanho do fundo, né? O BCFF11, se nós formos comparar com o BPFF11, a gente vai perceber que ele é muito maior, né? Incrivelmente maior. Beleza? Então, dividend yield maior do BPFF11, mas o BCFF11 tem um patrimônio líquido bem maior mesmo. Beleza, rentabilidade no mês do BPFF11, 2,42%, e o BCFF11, rentabilidade no mês, 8,18%. Então já uma diferença também bastante significativa, né? As pessoas procuram fundos mais confiáveis, e aí depois a gente vai olhar o tempo, quando foi criado o BCFF11 e o BPFF11. Geralmente, fundos mais novos as pessoas procuram evitar no início para investir. Beleza, o valor patrimonial, vejamos, o valor patrimonial do BP, vejamos se eu estou aqui na página, beleza, vejamos, valor patrimonial, ou seja, quanto vale cada cota do BPFF11? R$ 91,36, beleza? E aí vejamos o BCFF11, o valor patrimonial da cota está R$ 84.
Isso daqui a gente vai ver depois na relação PVP, né? Beleza, vejamos o que nós temos aqui, o que é mais, rentabilidade, dividend yield, já olhamos. Agora vamos olhar o PVP, né? O que é o PVP? O quanto, qual a relação que a gente está pagando, a relação do preço de mercado pelo o valor que efetivamente vale cada cota. Então como é que a gente encontra o tal do PVP? Primeiro a gente encontra o VPA, né, que é o valor patrimonial por cota, e aí a gente pega o valor, o preço da cota que a gente está pagando no mercado e divide pelo VPA para a gente ver o quanto nós estamos pagando. Se a gente está pagando o valor justo, significa que nós teremos um PVP de 1, né? Que a gente, se nós temos o valor de mercado da cota, ou seja, o mercado está negociando a cota do BPFF11 a R$100 e o valor patrimonial da cota vale R$100, a relação do PVP vai ser 1, certo? Porque nós faremos uma divisão. Agora que nós já encontramos um PVP de 0,89% do BPFF11. Então o mercado está precificando o valor dessa cota abaixo do que ele vale. Então aqui caberia conhecer um pouco melhor o BPFF11 para ver se é uma boa comprar esse fundo. Agora olhando o PVP do BCFF11, a gente vai perceber que ele está um pouquinho acima, ele está 8%, né? O mercado está cobrando um ágio, né, de 8% sobre o valor patrimonial da cota. Então aqui a gente já percebe, né, o BCFF11 ele é um fundo maior e portanto o mercado está precificando ele um pouquinho acima. O dividend yield dele é um pouco menor porque já é um fundo bastante consolidado, então tem algumas coisas que é bom a gente levar em conta aqui. Beleza? Aqui a gente pode olhar, né, as cotações, né, e aí vejamos as cotações. Eu vou colocar aqui year to date, né, que é desde o início do ano até agora, nos dois para a gente dar uma olhadinha. Então a gente percebe que início do ano, o que nós tínhamos? O máximo do BPFF11 ele chegou a R$130, e aí nós chegamos no período da crise. O fundo foi negociado a R$69,79, né, a crise, e agora ele está sendo negociado por volta de R$81,60. Beleza? E aí BCFF11 chegou no início do ano, ele teve o seu pico ali, sendo negociado a R$118, e aí aqui, quando nós tivemos o período da pandemia, ele chegou a ser negociado a R$64, né? Então aqui nós já percebemos uma outra coisa muito importante, né? O BCFF11, se nós compararmos com o BPFF11, ele abriu uma janela de oportunidade maravilhosa em março aqui, né? Por quê? O BPFF11 caiu para R$69, sendo que aqui nós estamos com ele a R$81,60 agora. Já o BCFF11 estava a R$118 e ele caiu para R$64, então quase metade do preço aqui, né? Então ele abriu uma janela de oportunidade muito interessante. Vejamos aqui os dados do fundo, né? A lâmina do fundo. Agora olhando o BPFF11, vejamos. 2 milhões de cotas emitidas, vejamos o que mais, o patrimônio inicial, não é importante agora, vejamos. Beleza, a taxa de administração do BPFF11, 0,4% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, e ele cobra uma taxa de performance de 20% se ele conseguir bater o IFIX. O IFIX é aquela cesta de fundos, dos fundos mais negociados da Bolsa, né, grosso modo falando. Então vejamos o BCFF11, né? O que nós temos aqui? Deixa eu ver aqui, 1.452 cotas emitidas. Aqui cumpre observar, né? Esse aqui foi da primeira emissão, né? Cumpre a gente observar atual. Se o fundo já fez outras emissões e veio ao mercado para captar mais dinheiro, ele emitiu novas cotas. Então a gente tem que olhar isso, certo? Então vejamos, taxa de administração 0,15% ao ano e 20% do que exceder o IGPM mais 3% e 4,5% AS aqui, que eu não sei exatamente o que é, mas deve ser alguma taxa que nós temos que olhar atual, né? Tem que abrir a lâmina atual e aí a gente vai dar uma olhadinha nisso. A taxa de gestão, né, 1,10% sobre o patrimônio líquido. Então aqui nós temos taxa de administração, nós temos taxa de performance e taxa de gestão. Então nós teríamos que juntar tudo isso aqui, ok? Vejamos agora olhando o BPFF11. Aqui nós olhamos a janela de proventos, né? Quanto o fundo tem distribuído aqui de proventos, né? E aí a gente tem um retorno, né, que nós tivemos do último mês, dos últimos 3 meses, desde o IPO. A gente percebe que desde o início do IPO do BPFF11, ele retornou 74%. E aí ele vem distribuindo aqui, como a gente pode olhar, vejamos aqui.
Ele teve seu início aqui em abril de 2013, né, o seu IPO, o seu lançamento na Bolsa, e aí a gente percebe que ele se estabilizou aqui numa janela de aproximadamente 70 centavos. Nós tivemos aqui fevereiro, vejamos, meados de agosto de 2018 até março de 2019, 60 centavos. Tivemos um pico em dezembro aqui, que deve ser provavelmente esses picos são alguns eventos não recorrentes, o fundo pode ter vendido uma quantidade maior e distribuído uma quantidade maior aos cotistas. E aí a gente percebe que, agora já olhando para 2020, ele estabilizou a sua distribuição em 50 centavos por cota, ok? Vejamos o BCFF11. O BCFF11 ele já é um fundo mais antigo, né? Aqui o BPFF11, seu lançamento em abril de 2013, e o BCFF11 em junho de 2010, então já é um fundo bastante antigo na bolsa. Aqui tentando fazer uma média, porque tem diversos picos aqui, né? Cumpre observar aqui se a gente teve algum não recorrente, emissão de cotas ou alguma coisa do tipo que pode ter impactado. Mas o BCFF11 ele também tem mantido esses 50 centavos por cota. E aí quando nós chegamos aqui em janeiro de 2020 ele estava 57, fevereiro 53, ele se estabilizou em 40 centavos aqui nos períodos aqui da pandemia que foram mais críticos. E aí nos 2 últimos meses ele saiu de 40 centavos para 45 centavos. Então, e aí olhando também sobre o retorno do fundo, né? Desde o IPO 91%, olhando nos últimos 12 meses aqui ele retornou 6,38% em relação ao valor da cota atual, ok? Vejamos, e o BPFF11 nos últimos 12 meses 10,22%, ok? Vejamos o que mais. Aqui nós temos, né, o Dividend Yield do BPFF11, que é a relação dividendos distribuído pela variação da cota nos últimos 12 meses, e a gente percebe que ele veio tendo uma pequena queda, né? Nós tivemos março aqui, nós tivemos maio de 2020, que foi o período que ele mais caiu a relação do seu Dividend Yield, e agora ele voltou para esse 0,60 aqui. Vejamos o BCFF11, ele estava acima de 60, 0,60 de dividend yield até 2018, ele veio caindo, 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 e agora o que nós temos é 0,49%, como nós já tínhamos visto lá em cima, né? Então, nessa relação, o BPFF11 leva a melhor. Vejamos aqui se está tudo certo. Ok, vejamos aqui uma simulação, né, do BPFF11. Isso aqui a gente poderia, vejamos aqui se interessa tanto para a gente. Nós podemos fazer, né? Aqui eles fazem, né? O Funds Explorer tem um negócio muito legal, né? Eles fazem pra gente uma simulação, né? Se nós tivéssemos aplicado esse dinheiro na poupança ou se nós tivéssemos aplicado nesse fundo de investimento, quanto nós teríamos, né? Então, se a gente tivesse aplicado 50 mil nos últimos 12 meses, né? O que nós teríamos? Na poupança nós teríamos recebido 51.683, no fundo nós teríamos perdido, né, justamente por conta da crise, né? Então eu apliquei nos últimos 12 meses, né, 12 meses anteriores eu apliquei 50 mil no fundo e 50 mil na poupança. Vamos ver como é que os dois rendem. Então a poupança nós tivemos um rendimento aqui razoável, e no fundo nós tivemos uma queda bastante expressiva. Por quê? Nós tivemos o período aí da pandemia que afetou bastante. Rendimento isentos de imposto de renda no fundo, né, que é o caso do BPFF11, que fundos de investimento imobiliário são isentos de imposto de renda, os seus dividendos, os seus proventos, né? Então, a gente teria recebido R$ 3.969. A valorização patrimonial nós vimos que caiu, né, por conta da pandemia. E aí, se nós comparássemos o BPFF11 com a poupança, ele teria rendido negativo menos 11,87%. Agora vamos dar uma olhada no BCFF11, né? Então, o BCFF11 ele teria uma valorização. Então, contra a poupança ele teria levado a melhor. Então, rendimentos, né? Rendimentos do BPFF11 quase 4 mil e o BCFF11 mais conservador um pouquinho, 3 mil. A valorização da cota, né, subiria um pouquinho, né, porque teve uma valorização mesmo em decorrência da pandemia. E se nós compararmos o BCFF11 com a poupança, ele espancou a poupança, né? Conseguiu espancar com facilidade em 286%. E aí nós vimos que o BPFF11 perdeu da poupança, né? Mas aqui é muito importante lembrar que nós atravessamos o período da pandemia, e isso é importante a gente lembrar, né? Vejamos aqui o valor patrimonial, né? Quanto efetivamente vale em cada cota, né, dos fundos. E aí a gente percebe que o BPFF11, né, ele veio aqui, ele chegou até 97, tivemos um pico aqui de 111 em janeiro de 2020 e ele caiu agora, né? Tivemos aí a pandemia,
que deu uma judiada no valor patrimonial. Já o BCFF11, ele se manteve quase estável aqui, né, nessa relação, vejamos, de R$ 88,00. Então esse é o valor patrimonial, quanto efetivamente vale cada cota. Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo aqui, 15 minutinhos. Beleza, agora eu vou dar uma olhada por alto aqui, né, com vocês sobre a carta mensal, o relatório de gestão do mês de julho. Por que o mês de julho e não o mês de agosto, né, já que eu estou gravando esse mês de agosto? Porque o BCFF11 ele ainda não lançou o seu relatório gerencial de agosto. Então aqui eu vou pegar o relatório dos dois, né, tanto do BCFF11 quanto do BPFF11. Beleza, o objetivo do fundo, né, ele é um fundo de fundos, ele pode ter alocação em instrumentos da área imobiliária, que são LCIs e CRIs. Né? Início do fundo já vimos, 2003, patrimônio atual do fundo, como nós já vimos, 241 milhões de reais, quantidade de cota 2 milhões, vejamos aqui, 2.668.000 cotas. Aqui eu estou falando, agora o período que eu estou falando é fechamento de julho, tá? O valor patrimonial da cota no fechamento de julho era R$ 90,50 e o valor de mercado R$ 82,00. Então ele estava sendo negociado com um deságio, né? O mercado estava precificando abaixo do que efetivamente vale as cotas do fundo. Já vimos a emissão, o resultado mensal em relação à emissão é na relação do CDI, né? Ou seja, se nós tivéssemos aplicado o valor de uma cota nesse BPFF11 e a gente tivesse recebido os rendimentos e comparado com o CDI, fazendo o mesmo valor aplicado no CDI, a gente teria um percentual de 257%. Então ele conseguiria bater, né, o CDI. Resultado mensal em relação à cota de mercado, né, o valor da cota de mercado também teria batido o CDI. Em relação ao IFIX, né, ele teria perdido, menos 2,61%. A variação da cota no mercado no mês, ou seja, ela caiu em 12,6%, e a variação patrimonial, menos 2,72%. E aí a gente olha a taxa de gestão 0,40% sobre patrimônio líquido, taxa de performance 20% do que exceder o IFIX, né? Aqui a gente percebe que eles já não tiveram taxa de performance porque eles não conseguiram bater o IFIX. A gestão é da Plural Gestão de Recursos, que é uma gestora que eu não conheço. E o administrador é Genial Investimentos, que eu também não conheço. Vejamos aqui o que nós temos. O retorno, aqui nós temos uma tabela, né? Aqui nós temos uma tabela, a relação retorno da cota e o IFIX. A gente percebe que ele se descolou do IFIX aqui até março de 2020. Depois nós tivemos uma queda tanto do IFIX, né, quanto desse fundo. E aí ele conseguiu se descolar novamente do IFIX depois desse período da pandemia. E aí, como nós já olhamos, né, ele vem distribuindo aqui, vinha distribuindo uma média de 65 centavos, depois essa média caiu para 50 centavos e ele manteve essa distribuição. Beleza, vejamos o BCFF11, né, aqui já muda um pouquinho, né. Vejamos que nós temos quantidade de emissão, isso é importante, né, já está na sua 9ª emissão, lembrando que foi por volta de janeiro de 2020 que ele fez sua última captação. A taxa de gestão é 1,10% sobre o patrimônio líquido e a taxa de administração 0,15% ao ano sobre o valor total dos ativos. Então já tem uma diferença aqui, né? E o número de cotas emitidas, 20 milhões, né? Então a gente percebe que já, desde a primeira, já mudou bastante essa questão. Vejamos o que nós temos aqui, o valor de mercado nós já olhamos isso, o valor patrimonial da cota, né, fechamento de julho também, R$ 83,00 e o valor de mercado 85. Então estava com um pequeno ágio, né, estava sendo negociado com um pequeno ágio. Já olhamos a ideia dos retornos, aqui nós temos que atualmente, né, em julho de 2020, o BCFF11 tinha 64 FIIs. Aqui as estratégias, quem tiver interesse pode ouvir o podcast para poder ouvir. Aqui eu vou comparar apenas as carteiras, né, e eu vou falar dos fundos que eu conheço aqui por alto com vocês. O BPFF11, então aqui nós temos diversos FIIs e a porcentagem do patrimônio líquido que está aplicada nesses fundos, beleza? Nós temos o KNIP11 com 5,64%, aqui eu estou falando do BPFF11. Nós temos o BRCR11, se não me falha a memória, é um fundo de CRIs, né? Com 4,97%. Nós temos o KNR11, que esse eu conheço, é um fundo que eu tenho, com 4,84%. Então, o que é o KNR11? Ele tem exposição à área de logística e à área de escritórios. Inclusive lá no nosso podcast, Investir do Bem, lá no Spotify, no Google Podcast, nós temos um
o relatório gerencial já do último mês, né, referente a agosto. Nós temos o RBCO, que eu não conheço, com 4, meu Deus, que gráfico estranho eles criaram aqui, cara, na moralzinha mesmo. Muito difícil de acompanhar. 4,81, nós temos esse PAF11, que eu não conheço, talvez seja um fundo destinado só para investidores qualificados. 4,63, o HGRE11, se não me falha a memória, é um fundo de recebíveis, né? Então o fundo aumentou a sua posição em fundos de recebíveis, 4,62%. Nós temos o VISC11, que também tem podcast lá no Spotify, no Google Podcast, que eu tenho, que é um fundo de shopping center com 4,3%. Vejamos o que mais. Nós temos KNCR11, que também é um outro fundo que eu tenho na minha carteira, lá no Spotify, 4,3%. XPLG11 também temos podcast lá no Spotify, Google Podcast, 3,97%. O KNCR11 é um fundo de recebíveis imobiliários da Quineia e o XPLG é um fundo de logística, né? BTLG eu não tenho na minha carteira, mas sei que ele é um fundo de logística também. Então já apareceram dois fundos de logística aqui, né? 3,83%. HXPML11 é um fundo que eu não tenho na carteira, mas é um fundo de shopping center, é um XP Malls, 3,79%. Vejamos, o HGRU, que eu também tenho podcast, que eu tenho na minha carteira, 3,79%. Ele é um fundo híbrido, né? Ele tem exposição ao varejo e exposição à área de educação. O MXRF11, eu acho que é um fundo de fundos, não tenho certeza porque eu não tenho esse fundo na minha carteira. Então, um fundo de fundos dentro do próprio BPFF11, que é um fundo de fundos. Beleza? 3,3. Aí nós temos o HGBS11, que é o shopping. Nós temos posição de caixa do fundo, o BTCR. Vejamos o que mais. Nós temos a SDIL, o VILG, a LZR. Fundos bastante conhecidos e consolidados aqui, né? Agora nós olhamos para o BCFF11, que eu estou falando de julho, pode ter alguma diferença aqui, beleza? As maiores posições do fundo. Nós temos o BTCR11 com 7% do patrimônio líquido do fundo. E aí vejamos se eles têm esse fundo aqui, Isso. Tanto o BCFF11 tem posição nesse fundo como o BPFF11, né? Então ambos os fundos têm posição, né? O BPFF11 tem 3,3% e o BTG Pactual, que é o do BCFF11, tem 7%. Então ambos os fundos. HGRU11, aqui a posição dele é de 6,4% no BCFF11 e a gente viu que ele também tem, né, o BPFF11 também tem posição nesse fundo, né, só que a posição deles é menor, de 3,79%. Então agora falando só sobre o BCFF11, o BPML 5,2%, BRCR 5%, o IRDM 4%, FEX11 3,2%, o XPMOLS, né, que a gente viu, o XPML 11, 3,2%, o MXRF, que se não me falha a memória é um fundo de fundos, 2,9%, e aí nós temos MCCI, nós temos HGBS, nós temos BTLG, e aí nós temos outros fundos. E aí o setor de atuação dos fundos, né? Vejamos do BPFF aqui o setor de atuação deles. 36% são lajes corporativas, aqui falando do BPFF11. Exposição de 36% a lajes corporativa, 27% são títulos imobiliários, né? Então são fundos de CRI ou CRI. Se você não conhece o que é fundos de CRI ou CRI, ouça o nosso podcast sobre o KNCR11. 19% de exposição a shopping center, que é a área que mais foi afetada, né, durante a crise. 15% a área de logística, né, uma área que se valorizou bastante durante a crise. E aí nós temos uma parcela muito pequena de agências bancárias e campos educacionais. Campos educacionais aqui muito provavelmente é o HGRU11. E aí, olhando para o BCFF11, 29% do fundo em julho era exposição a FIIs que investem em CRIs ou CRIs. Então, a gente já percebe que a estratégia de ambos aqui já é um pouquinho diferente, né? Nós temos, vejamos aqui, títulos imobiliários 27% e aqui 29%. Então, já dá para a gente fazer uma relação. BCFF11 tem uma exposição de 16% a shopping center contra... Vejamos, contra 19% do BPFF11. Então ele tem uma exposição maior, né? A shopping center foi a área mais afetada. Então isso afeta o fundo também. Comercial, né? BCFF11 14%, 7% aqui é híbridos, entra HGRU e outros fundos híbridos, 11% logística, 2% educacional, hoteleiro,
um hospital e 17% em caixa. Então aqui já tem uma diferença também bastante grande, né? O fundo tinha uma posição, né, do seu patrimônio líquido total que 3,2% era caixa do BPFF11 e em julho de 2020 o BCFF11 ele possuía 17% em caixa. Ou seja, no meio da crise, talvez não no meio da crise, mas no período assim que nós estamos saindo do período mais agudo, mas ainda continua o cenário do IFIX, ainda, dos fundos de investimento ainda não continua com aquela cereja do bolo que nós tínhamos no início do ano. O BCFF11 tem dinheiro em caixa para comprar cotas de outros fundos. E aí a estratégia do BCFF11, 43% dos seus fundos são para renda, né, para ele receber todo mês cotas, tal como nós fazemos, e ganho de capital 57%. Vejamos aqui o que nós temos mais. Vejamos aqui. Beleza, acho que basicamente era isso, né, que a gente tinha que falar. Tem muitas outras coisas que nós poderíamos tratar aqui, mas como é que uma inscrita no meu canal ela pediu para que eu falasse sobre o BPFF11, eu preferi não falar sobre só ele, porque eu não conheço muito bem o fundo. Aqui eu estou analisando a lâmina do último mês, então isso é uma análise isolada, completamente isolada. E a análise que eu fiz sobre BCFF11 é uma análise mais tranquila, porque eu já conheço esse fundo, então não tenho muita dificuldade em falar sobre ele. Então, basicamente o que nós temos aqui, que eu tenho para passar para vocês, deixa eu ver o tempo aqui, que geralmente é grande, né? O que eu tenho para falar para vocês basicamente BPFF11 é um fundo menor, né? A relação dele com o BCFF11 é enorme, né? Então, se você quer se posicionar em um fundo de fundos, você quer receber proventos de um fundo que a especialidade dele é comprar cotas de outros fundos, a minha recomendação aqui seria analise. Porque, por exemplo, eu tenho o BCFF11 e estou confortável com o BCFF11 até o momento em que eu vi uma janela de oportunidade para vender esse fundo. E por que a minha expectativa é vender? Eu já falei isso nos meus podcasts anteriores em que eu falo do BCFF11. Então são diversos fatores, mas um deles é que eu já me tornei independente em relação à análise de fundos de investimento imobiliário, porque o BCFF11, o BPFF11 e outros fundos que tratam, né, que são fundos de fundos, eles, de certa forma, eles nos ajudam no nosso trabalho inicial de investimentos. E que trabalho inicial de investimentos que eles nos ajudam, né, fundos de fundos, né, que nós chamamos de FOFs. Eles fazem a diversificação necessária que nós precisamos para investir no início. Então, o primeiro fundo que eu comprei na minha carteira foi o BCFF11. E aí, se você quiser, coloca nos comentários qual foi o primeiro fundo que você comprou. Então, no início, eu recomendo sempre para os investidores iniciantes, invistam em fundos de início. Porque assim você acaba conhecendo melhor a estratégia dos fundos, né? Eu até coloquei uma postagem no meu Instagram, né? Investir do bem, hashtag BSA3, você nos encontra lá na página do Instagram. Eu fiz uma comparação, né, entre a carteira do BCFF11 de março de 2020 e a carteira do BCFF11 em julho de 2020, né? Então a gente percebe a diferença que eles fizeram de alocações, ou seja, começou a crise, eles estavam posicionados em shopping centers, estavam posicionados em alguns fundos que se prejudicaram muito. O que eles fizeram? Eles realocaram todo o tabuleiro para mudar a estratégia do fundo. Então, essa é uma coisa que geralmente é muito bom para os investidores iniciantes e não tão bom, talvez, né, para um cara que já tem mais experiência, que é o meu caso. Eu penso em não investir, né, no BCFF11, eu penso em sair desse fundo para eu colocar de repente em outro fundo ou colocar de repente em um fundo que eu já tenha, mas eu queira aumentar a posição, porque eu já me sinto confortável em atravessar uma crise investindo em fundos que a sua estratégia não é investir em outros fundos. São fundos que têm a sua área, o seu nicho para investir. Beleza? Então, eu espero que eu tenha conseguido ajudá-los aí, né, de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, vai lá nos comentários, deixa a sua dúvida. Lembra de nos seguir, porque isso é muito importante, dá aquele like maroto, e de nos seguir nas nossas redes sociais, né? Investir do bem, hashtag IBSA3, você consegue nos encontrar aí nesse mundo digital. Beleza? Então, pelo vídeo de hoje era isso, agradeço a vocês e até mais.